O Antigo Testamento eu não gosto muito não, porque Deus é muito castigador, fala tanto oráculo contra. Na realidade não é Deus que é castigador, é aquele povo que era muito difícil. Como nós estamos vivendo um tempo onde infelizmente estamos ficando muito difícil, né? A conversão se torna muito difícil, porque nossa geração foi privada de muitos castigos. Nós não passamos por uma guerra mundial como os nossos avós, por exemplo. Nós não passamos por uma grande seca. Nós não passamos por uma grande fome. Agora que nós estamos passando por essa primeira grande pandemia mundial. Mas essas duas últimas gerações foram poupadas. Só conheceu o progresso, a tecnologia. A vida melhorou para todo mundo, né? Mas isso não fez com que as pessoas se voltassem mais para Deus agradecidas, mas para que, pelo contrário, o homem começasse a não temer a Deus, a achar que ele por si só conseguiria tudo com a ciência, com a tecnologia, com suas próprias forças, e começou a abandonar a Deus, a fé, a religião, e além disso começou a perseguir, a caluniar, a blasfemar. Quero relembrar aqui coisas que eu já disse, mas que sempre é bom a gente recordar. Lembro dos carnavais, desse último carnaval, quando foi disseminado realmente essa pandemia entre nós, não é? O que é que a gente viu? Em muitos lugares, espetáculo público contra Jesus Cristo, de mostrar nosso Senhor Jesus Cristo como de todas as formas, como já tinham feito no carnaval passado. Vocês lembram aquela escola de samba Gavião da Fiel, de São Paulo, que mostrou uma cena onde Satanás batia em Jesus Cristo. Gente, isso é uma síntese, isso é uma forma de mostrar, ainda é cultura. Agora vá falar qualquer coisinha contra o que eles querem. Se você não é perseguido, se você não coloca um processo contra você no Supremo Tribunal e você tem que pagar muitas vezes milhões. Você tem que às vezes até ser julgado e você não pode dizer a verdade, mas eles podem fazer. Vejam aquelas exposições que se fazia contra Nossa Senhora, mostrando Nossa Senhora de todo tipo, não é? Mostrando as coisas, imagens, não é, de relações sexuais, de todo. Não, mas é a cultura. A criança também precisa descobrir o corpo humano, não é? De todo tipo. E quando as pessoas se levantavam, é fascismo, isso é agora a direita, não é? Todo tipo de propaganda contra a família, contra tudo que é certo de Deus. Eu vi esses dias que lá na Escócia o parlamento quer punir, né? Quer tornar um crime você falar da Bíblia ou do catecismo da Igreja Católica. Veja, o círculo está se fechando, gente. Só não vê quem não quer. E essa geração, mesmo diante de todo esse sofrimento, parece que muita gente não acordou ainda. É preciso voltar para Deus, né? Não é que Deus mandou essa pandemia, mas Ele permitiu, porque nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. E nós precisamos voltar para Deus, porque se a gente voltar para Deus, nós vamos se arrepender desse castigo e Deus pode, numa hora para outra, soprar sobre esse mundo, mesmo que esse vírus foi manipulado, e tudo indica que realmente o foi, não é? E fazer sumir esse vírus. Mas talvez Ele não faça isso tão rapidamente, porque temos a tentação de novo nos afastarmos dEle. Quantos parece que só na dor, no sofrimento é que consegue perceber, e outros nem no sofrimento parece que vão ficando mais fortemente contra Deus. É a história que se repete. É Deus que quer mostrar misericórdia, mas somos nós, meus irmãos, que estamos endurecidos, que estamos
insensíveis para as coisas de Deus. Parece que o nosso coração está se inclinando cada vez mais para o mal, né? E aí vamos sendo peça de manobra, né? As pessoas que têm um pouco de capacidade de pensar, elas estão vendo. Gente, estão roubando a liberdade. Com essa questão, está sendo dada autoridade a quem não tem autoridade. O artigo 5º da nossa Constituição é causa pétrea. Somente o presidente da República pode, em casos muito sérios, ir contra esse princípio da liberdade do ir e do vir, de manifestar-se. Cadê as pessoas que lutam tanto pelos direitos humanos? Porque não estão falando nada contra pessoas que estão sendo, às vezes porque está numa praia sem a máscara, são presas, são torturadas, são levadas como se fossem bandidos, meus irmãos. E tem tantos outros grupos aí que podem sair aí queimando na rua, fazendo o que eles querem. Quando as pessoas, eles não concordam com alguma coisa, eles podem, não é? Cadê que as pessoas prendem essas pessoas? E outras que estão querendo viver uma vida, lutando para trabalhar com todo esse cuidado. Nós estamos entregando nossa liberdade, as pessoas estão nos controlando. Nós estamos perdendo nossa liberdade, estão usando disso no lugar de voltar para Deus, as pessoas caírem em si, pedirem perdão a Deus, se confessarem, buscarem uma vida nova com Deus. A gente está entregando nossa liberdade na mão de quem seja. A quem esses governadores estão servindo? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem está financiando tudo isso? Olha como é a vida nesses países super grandes que estão comprando todos os meios de comunicação. Daqui a pouco, aí daquela pessoa que ligar uma televisão e for ver o que esses jornais dizem. Todos comprados. Só vão falar o que eles querem que a gente escute, que a gente acredite. Eu tenho pena das pessoas que vivem atrás desses jornais, que nem questionam mais se aquilo é verdade e vão sendo bombardeadas, não é? Só por essas notícias que eles querem, e vão entrando a pessoa com pânico mesmo, uma pessoa insegura, ela é pasto de manobra facilmente, ela é manipulada, ela é conduzida. Vocês podem dizer assim: o Frei está falando coisas que não são reais. Nós estamos caminhando para um verdadeiro Big Brother, onde a gente não vai ter liberdade nenhuma, vamos ser completamente vigiados. Daqui a pouco não vai poder viajar quem não tiver um passaporte sanitário. Eles vão, com uma maquininha, fazer um scanner e vão saber tudo sobre nós. Você já pensou? Você não vai ter sua identidade, você vai ser apenas uma peça no jogo de algumas pessoas que têm interesse de mandar nesse mundo. Por que essa necessidade de criar o caos, para depois vir com a falsa solução? Vão acabar com dinheiro. Daqui a pouco você pode ter dinheiro, não vai valer nada. Somente o cartão de crédito, somente se você tiver aquele chip, somente se você... Em muitos lugares, a gente que viaja, olha, Deus me deu a graça nesses 10 últimos anos de conhecer muitos países. Deus me deu a graça, eu não sei nem como, através com os grupos de peregrino, era uma viagem atrás da outra. Às vezes eu mesmo ficava constrangido, mas Deus disse: eu quero que você vá, que você veja com seus olhos. Muitos lugares, está aqui Aretusa e algumas outras pessoas que viajam com a gente. A gente não pode, você pode ter dinheiro, você não compra nada, não serve o seu dinheiro. Só cartão de crédito, só quem tem um chipzinho, só quem tem um cartão. Isso é um perigo. Você já pensou que seus bens estão nas mãos de alguém? É um controle muito grande, é uma única moeda, é um governo central. Por isso, essa necessidade. Mas aí, o
que é que nós podemos fazer? Primeira coisa, rezar muito. Primeira coisa, até antes de rezar, voltar para Deus. Quem quer estar cada vez mais seguro aqui? Perseguição, dificuldade nós vamos ter todos, mas se Deus é por nós, sua maior segurança, você quer ter alguma segurança, alguma tranquilidade, esteja na graça de Deus. Porque vivo ou morto você está na graça de Deus, na bênção de Deus. É a nossa única segurança, meus irmãos. Isso não é terrorismo, isso é fé. A humanidade já passou por um momento muito difícil, só que dessa vez é um controle geral. O inimigo sabe que lhe resta pouco tempo, ele vai fazer de tudo para querer implantar aqui o seu reino. Um reino de homens, de pessoas realmente perversas, pessoas que não amam ninguém, pessoas que querem o poder, pessoas que querem o controle, pessoas que odeiam a Cristo. Com certeza eu até diria para vocês uma coisa, uma geração muito parecida com os psicopatas. Quanta psicopatia temos hoje. Quantas pessoas que parecem maravilhosas chegam para vocês com tanta conversa bonita, mas são pessoas não têm sentimento nenhum de culpa, são capazes de fazer você se apaixonar por elas, são capazes de lhe conquistar. Quando você tiver, elas vão realmente destruir. Eu digo a vocês, quantos aparecem às vezes moças e rapazes, homens e mulheres, pessoas que vão na igreja e começam a fazer teste com o sacerdote, para saber de que o sacerdote gosta, para tentar entrar na intimidade e expor depois isso como um escândalo. Gente, acontece tanta coisa, é tanta coisa do mal, mas não quero falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês que para a gente ficar livre de tudo isso, só tem um caminho, é a graça de Deus. É voltarmos a Deus de todo o coração, é pedir perdão a Jesus dos nossos pecados, dos nossos erros, é voltarmos à amizade com Jesus. Nada é maior do que você estar num tempo como esse, íntimo de Jesus. Eu digo a vocês, pode parecer até um certo egoísmo, mas muita gente está dando graças a Deus também, não pela pandemia, mas pelas possibilidades que essa pandemia trouxe de paz, de poder fazer as coisas, de poder viver mais tranquilo, de poder fazer mais uma vida de oração, uma vida mais reservada, uma vida mais próxima de Deus. Eu digo a você, mesmo no meio de todo esse medo, de todo esse horror, quem está na graça de Deus está sentindo uma proteção especial, está experimentando o que é você servir a Deus. Tem uma passagem no Novo Testamento, São Paulo vai dizer assim: os dias são maus, então aproveite bem o tempo, os dias são muito breves. Quem casa como se não fosse casado, quem compra como se não comprasse nada, possuis desse mundo, não é? A pessoa está vivendo nesse mundo, mas está vendo já em Deus, não é alienado, não é fanático, mas está vivendo praticamente num mundo paralelo, meus irmãos. Talvez vocês não entendam isso, mas isso existe. Pessoas que estão rezando, se sacrificando, lutando para que as outras tenham vida e saúde, mas elas estão tão protegidas, elas estão tão mais em paz, em segurança, não é? Estão vivendo esse tempo como nunca viveram, nunca foram tão próximas da sua família, nunca puderam fazer tantas orações como agora, nunca puderam experimentar tanto o amor de Deus. Quantas pessoas, para a glória de Deus, não é nada a ver conosco, somos servos inúteis, fomos vendo o que a gente tinha que fazer e muito mal ainda. Nos perdoe pela nossa humanidade tão pequena, não é? Porque a gente que foi preparado por Deus tantos esses anos todos que a gente recebeu tanto de Deus, foi Deus nos preparando para esses dias difíceis, e por isso a gente deve dar muito a Deus, porque a gente recebeu muito. Eu recebi muito, meus irmãos. Eu tive muita graça. Fico pensando naquelas viagens, quantos santuários Deus me deu a graça de ir, lugares santos, histórias tão lindas da Santa Igreja,
Então, quando eu vejo os escândalos, quando eu vejo as coisas, aquilo não me assusta, porque eu sei que a humanidade da igreja, rezo para que isso não aconteça, para que seja superado, mas me lembro que a igreja é de Deus, que o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela.